Hey there! Is today your first time here? Or maybe your first time in a while? If so, maybe you're wondering exactly who we are and what this church is all about. Well, we'd like you to know that we're a group of ordinary people who are on an amazing journey together, following Christ. Our guide is the Bible because it's the divinely inspired Word of God, and it will never take us in the wrong direction. Along the way, we hope you'll see that we are welcoming and spiritually passionate, and that getting to know you is a big deal to us. We know that the road is rough sometimes, but we'll work really hard to bring you practical and relevant messages to equip and encourage you through life's ups and downs. We want you to know that we care about this community, and we believe that it's our job to make it a better place. So, no matter who you are or where you've been, we're glad you're here with us today. And we hope that you'll join us on our journey, following Christ and living out His plan for us. So, welcome to church. A paz do Senhor a todos os irmãos, amém? Estamos muito felizes de estar neste dia aqui, em mais uma aula da nossa Escola de Sabedoria, aqui mesmo na nossa Igreja Assembly of God Ireland Ministry, na Irlanda. E para a gente é um prazer ter todos vocês, aos alunos de teologia, aos alunos que estão conosco na nossa escola, que têm acompanhado já desde a primeira aula. Sejam todos muito bem-vindos, você que está nos assistindo pelo Facebook, pelo YouTube, que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa. Eu quero iniciar com um texto áureo rápido, para uma rápida meditação, e na sequência faremos uma oração, e o professor desta noite, o apóstolo Amir Passoni, estará com uma oportunidade. Eu queria simplesmente deixar um texto para os irmãos, para meditar, enquanto você dá aquela corridinha, para poder pegar a sua caneta, o seu papel, para anotar a aula de hoje, eu gostaria de abrir com vocês um texto das Sagradas Escrituras, que fica no livro de Provérbios, como nós estamos falando de sabedoria, e também nós estamos abordando alguns assuntos dentro da sabedoria, que falaremos hoje sobre laços de alma, falaremos sobre pacto de sangue, bastante importante, mas introduzindo com uma palavra de sabedoria. Então, eu gostaria de compartilhar com os irmãos, então, no livro de Provérbios, capítulo de número 8, verso 12, que diz assim: Eu, a sabedoria, habito com a prudência e acho o conhecimento dos conselheiros. Então, eu vou repetir. Eu, a sabedoria, habito com a prudência e acho o conhecimento dos conselhos. Então, esse texto, e todo o texto, todo o livro de Provérbio, ele é um livro bastante interessante. Por quê? Porque, na verdade, o livro de Provérbios, ele trata muito sobre a questão da sabedoria, como nós sabemos. Então, o texto de Provérbios 8 vai nos revelar um pouco sobre essa sabedoria. Agora, é interessante que você anote, e é interessante que você frise bem, que a sabedoria, ela tem níveis. A sabedoria, ela tem níveis. E esses níveis, eles vão de acordo com a medida que você vai se envolvendo. Eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, você está no Brasil e talvez alguém aqui nunca havia ouvido, né, dos que nos assistem de longe, nunca havia ouvido que existia o país da Irlanda. É um pouco comum. Então, nessa situação, o que acontece?
As pessoas não tinham essa informação e elas passam a conhecer o país da Irlanda. Ao conhecer o país da Irlanda, você tem um primeiro nível, que é chamado o nível da informação. Você não tinha nada e a partir de agora você tem o primeiro nível, que é chamado o nível da informação. O segundo nível é que à medida que você tem a informação de algo que você não sabia, você passa para o segundo nível, que é o chamado nível de conhecimento. Você não sabia que existia aquele país, porém, através de uma informação, de um dado, você adquire a informação. Só que o segundo nível é o nível do conhecimento. Você descobre que o país existe e você vem visitá-lo. Nesse momento, você descobre um pouco da cultura e você começa o quê? A conhecer. Então, o segundo nível é conhecimento. O terceiro nível é chamado nível de instrução. Uma vez que você conhece o país, que você tem a oportunidade de conhecer as ruas, você também começa a instruir. Você vai poder dizer, olha, vai por essa rua, não vá por essa, porque você conhece o lugar, então você tem capacidade de instruir. Só que o quarto nível é o nível da sabedoria, porque com base na instrução que você tem pelo conhecimento, você consegue ter sabedoria. E a sabedoria, ela tem como base a sua instrução e ela também é dada com experiência e maturidade. Por isso que eu preciso que você anote essa introdução. Então, a sabedoria nada mais é do que uma ação com base na instrução que vai te aperfeiçoar para que você, com experiência e maturidade, possa agir. Então, sabedoria, ela vai te agregar experiência e maturidade. Então, o ápice da sabedoria é quando a pessoa, ela possui tanto experiência como maturidade. Porque só experiência em si mesma, ela não adianta de nada. Muitas pessoas possuem várias experiências, só que elas não conseguem amadurecer dentro das suas experiências. Vocês conseguem entender isso? Então, a experiência por si própria, ela não é tão proveitosa se não vier pelas experiências a maturidade. Então, o que é a sabedoria? A sabedoria é um nível alto de instrução que muitas das vezes eu vou alcançar com experiências e maturidade. Tá bom? Então, guarde essa palavra introdutória para o seu coração, que nós precisamos ter sabedoria. Que essa sabedoria ela precisa ser amadurecida, né? As nossas experiências precisam ser amadurecidas para que a gente possa ter uma sabedoria completa para poder entrar e sair. E é aquilo que Salomão pediu e o que Deus deu. Amém? Então, eu quero agradecer. Eu quero fazer uma oração, introduzindo aqui o apóstolo Almir Passoni, já está posicionado ali para poder falar. Tá bom? O Almir Passoni, o apóstolo Almir Passoni, para quem não conhece, esteve conosco nos dando a honra aqui de poder pregar. É uma pessoa extremamente usada, é um pastor, um apóstolo muito usado dos Estados Unidos, que nos dá a honra nessa noite de ouvi-lo, um tema extremamente relevante para os dias de hoje. Eu peço muita atenção dos irmãos. Eu estarei aqui também dando suporte para qualquer coisa que os irmãos precisarem no chat, tá bom? Deus abençoe. Eu vou fazer uma oração. Na sequência, apóstolo, já está com o senhor a oportunidade. Amém? Oremos, queridos. Senhor Deus e Pai, queremos tão somente te agradecer pela oportunidade e privilégio de poder estudar e aprender um pouco mais da tua palavra. Senhor, será falado hoje um tema extremamente importante e muito, extremamente espiritual. Diferente de alguns outros temas que, às vezes, têm um cunho mais histórico, esse tema, Senhor, é um tema extremamente espiritual, de uma classe altíssima, Senhor, do saber. Então, pedimos que o Senhor venha iluminar os nossos corações, que o Senhor venha iluminar as nossas almas, que o Senhor venha nos dar o devido conhecimento. Senhor, Tu és o professor, Tu és, Senhor, aquele que nos ensina. Então, te pedimos nessa noite, nos ensina, tira todo tipo de embaraço e que a Tua palavra possa ser ensinada aos nossos corações de uma forma, meu Pai, suave, como o Senhor sabe nos ensinar. Fala, seja o nosso professor, é a nossa oração. Amém. Glória a Deus. O apóstolo Almir Passoni já está com a oportunidade. Queridos, graça e paz, para mim é uma honra poder somar na Escola da Sabedoria com
os amados e queridos que já têm ministrado nas últimas semanas e aqueles que ainda irão também ministrar, passar esse conhecimento, como já foi falado na introdução pelo nosso querido. O conhecimento é uma arma. Conhecimento, Jesus falou, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O conhecimento é uma arma de vitória, uma arma de proteção, e é algo que nós precisamos a cada dia, aumentar o conhecimento. E nós vamos falar exatamente sobre esse tema hoje: libertação do sangue, alma e pacto de sangue. Como nós já trabalhamos com libertação há muitos anos, há pelo menos 25 anos trabalhando especificamente nessa área, ou no ministério, ou no chamado de libertação, realmente a questão do sangue foi uma revelação que Deus nos deu nesses últimos anos. Porque quando a gente começa a ministrar a libertação, a gente vê que as pessoas estão aprisionadas em muitas áreas e muitas vezes carregando maldições, problemas familiares, financeiros, saúde, espiritual, e são áreas específicas. Porém, em algumas libertações, nós aprendemos e vimos que a questão do sangue era a chave, porque a gente dava comandos espirituais para que o inimigo soltasse, exemplo, a saúde, a família, soltasse a vida financeira, mas quando chegava no sangue, ele não queria soltar. E aquilo foi uma soma de experiências de libertação que foram gerando no nosso coração uma busca por encontrar o caminho para realmente fazer a libertação completa. E aí, numa das viagens que fizemos à África, a Moçambique, nos últimos anos, o Espírito Santo começou a nos mostrar que haviam pecados e maldições geradas especificamente em relação ao sangue. Ou seja, pactos de sangue que precisavam ser quebrados de forma muito específica, muito clara, para que a libertação também acontecesse de forma mais ampla e gerasse, então, milagres, curas, mudança de vida de forma radical. E foi exatamente numa dessas viagens que o Espírito Santo estava nos mostrando, primeiro, que para se libertar o sangue, como é o título, libertação do sangue, nós só alcançamos através do sangue de Jesus. Nós só recebemos através do sangue de Jesus. Conforme a gente vai ver agora no próximo slide, que existem vários caminhos de maldição relacionado ao sangue. Encontramos na palavra de Deus um respaldo em relação ao sangue que sempre foi requerido para abrir portas de bênçãos ou de maldições. Então, primeiro falando da bênção, ou do poder que há no sangue de Jesus, Levítico 17, versículo 11, fala da vida no sangue, porque a vida da carne está no sangue, pelo que vô-lo tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pelas vossas almas, porquanto é o sangue que fará expiação para a alma. A gente vê na palavra de Deus que há uma conexão muito forte da alma com o sangue. É por isso que no Antigo Testamento, Deus começou a pedir o derramamento de sangue nos sacrifícios, principalmente do cordeiro, para a remissão de pecados. Uma vez por ano, o sacerdote tinha que fazer a expiação pelos pecados,
E também em determinados momentos da história da humanidade em que Deus quis realmente mudar a história, virar uma chave, o sangue foi requerido através do Cordeiro, não de vidas humanas. É o sangue através do Cordeiro que representava o sangue de Jesus. Isso começou em Gênesis, quando nós vemos ali o primeiro pecado de Adão e Eva, em que Adão e Eva eles fizeram aventais de folhas de figueira, e Deus veio já com a pele de animais, que na realidade foi a pele de um cordeiro, para cobrir a nudez. Ali foi o primeiro sacrifício. Ali, exatamente em Gênesis, por isso que Apocalipse fala que o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Agora, depois, em outros momentos, nós vamos ver que Abel também ofereceu a Deus o cordeiro, e isso gerou no coração de Caim, que nós vamos ler daqui a pouco, uma ira contra o seu próprio irmão. Em outros textos bíblicos, nós vemos também tanto Noé, quanto Abraão, quanto Moisés, sacrificando o cordeiro para remissão, uma tipologia do Cordeiro de Deus que viria. Foi exatamente essa visão que João Batista teve em relação a Jesus. Quando ele viu Jesus vindo sobre as águas, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora, é interessante nós entendermos essa passagem de Levíticos, porque há uma conexão do sangue com a alma, e a alma com o sangue. Por isso que o inimigo, ele exige e reivindica tanto o sangue de pessoas ou de animais em rituais, que nós vamos ver sobre isso, que é a forma dele ter o direito, a legalidade para entrar na vida humana ou na corrente sanguínea. E é interessante porque muitas maldições, elas passam pela corrente sanguínea. Por isso que a importância tanto do conhecimento quanto do arrependimento, da renúncia dos pactos de sangue, e também, é claro, uma vida de conformidade com a palavra de Deus. Passando aqui, então, no próximo slide, nós vamos observar que por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. E a Jesus, Hebreus capítulo 12, versículo 24, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Em Hebreus 9, 22, e quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Então, nós estamos dando aqui uma ênfase para entendermos o poder que há no sangue de Jesus. Entendemos também por que Jesus derramou seu sangue. Porque o sangue, ele é o preço de uma alma, é o preço de uma vida, é o preço da vida. Por isso, Jesus teve que morrer e derramar seu sangue. Ele não podia apenas morrer. O seu sangue tinha que ser derramado, como os cordeiros eram sacrificados no Antigo Testamento, exatamente dando a tipologia de Jesus como Cordeiro de Deus, aquele que veio para a nossa remissão, para a purificação e para o perdão. Essa palavra remissão, ela é muito ampla, porque a palavra remissão, ela significa perdão, purificação, ela também representa cura e libertação. Então, o sangue de Jesus, ele veio libertar o nosso sangue. Porque o nosso sangue tem todas as informações, tanto do passado, quanto do presente, quanto do futuro. Quando a gente fala sobre a questão do estudo, né, a ciência sobre o sangue,
hoje a ciência é tão avançada, tecnologia avançada, quando eles fazem o exame do sangue de uma pessoa, eles conseguem identificar o passado, o histórico, o presente e até o futuro. As possibilidades de enfermidades que a pessoa pode ter por causa da ciência, da tecnologia. Agora, quando a gente fala sobre a questão do sangue no sentido físico, nós temos esse entendimento. Porém, o sangue também ele tem um registro espiritual. Por quê? A nossa vontade, o nosso desejo, tudo está ligado ao nosso sangue. Tudo está conectado com o nosso sangue, que está conectado com a nossa alma. Existe uma expressão muito usada, né, pelas pessoas. Elas falam assim, que determinada coisa está no meu sangue. Está no meu sangue. É o sangue da minha família, eu sou assim, está no meu sangue. Ou eu dei o meu sangue naquele trabalho. Então, a vontade, o desejo, essa questão dos vícios, a questão de enfermidades, está tudo conectado com o próprio sangue, físico e espiritual. Agora vejamos, o próximo slide, nós vamos observar que o primeiro pecado cometido pelo homem, depois da queda, foi exatamente o homicídio. Matar pessoas, derramar o sangue de outras pessoas por causa de vingança, roubo ou outras situações que sejam pela lei ou pela guerra, ou por guerra. Exemplo principal foi o primeiro homicídio na terra entre Caim e Abel. Em Gênesis 4, versículo 10 e 11, diz assim, que o sangue do teu irmão clama a mim, desde a terra. Isso quer dizer um clamor por justiça. Agora, vejamos aqui então, em Gênesis 4, no versículo 10. E disse Deus, que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Observe aqui essa palavra, clama a mim. Aqui é o próprio Deus falando que o sangue clama por vingança. O sangue de Abel, que foi derramado de forma injusta, clama por vingança. O homicídio, a morte de pessoas inocentes, abre um caminho de maldição na corrente sanguínea da família. Pessoas que são mortas de uma forma injusta, não pela lei, mas sim através de uma briga, de uma confusão, de uma desavença. Isso gera maldição na corrente sanguínea. Quais são as maldições que são geradas normalmente nas famílias que têm envolvimento com o homicídio? A maldição da violência, do nervosismo sem controle, do desejo de vingança insaciável, da morte prematura de pessoas que morrem prematuramente através de confusão, de briga, desavença. Então você veja que, biblicamente falando, e o próprio Deus aqui está falando sobre Caim, e nós sabemos que Caim, ele se revoltou contra Deus. Mesmo sendo alertado, advertido, que ele não devia matar o seu irmão, ele se revoltou contra Deus. E foi amaldiçoado ainda mais ele e a sua descendência. Então, o homicídio, ele abre um caminho de maldição que gera muitos problemas, misérias, perdas financeiras e tudo aquilo que leve as pessoas a perder o controle emocional. E a pessoa acaba partindo para a violência. E nós sabemos que quando alguém mata uma outra pessoa, outros da família
acabam querendo também cometer a vingança. Então, o primeiro pecado que nós identificamos, com base bíblica, que gera maldição, é o homicídio. E nós precisamos nos arrepender pelos nossos pecados, pelos pecados dos nossos pais, por aqueles que cometeram tantas transgressões. Eu lembro, alguns anos atrás, fazendo um seminário de libertação, e aí, no momento da libertação financeira, uma pessoa ficou terrivelmente endemoniada, possesso de espíritos, na hora de quebrar a maldição. E nós observamos que aquela opressão que estava manifestando era muito forte para a gente tratar apenas naquele momento. Então, nós demos um comando para que o espírito saísse daquela pessoa e depois marcamos um horário para a gente conversar e orar. E quando a gente foi conversar com aquele rapaz, ele falou assim, olha, o meu avô era médico, morreu na miséria, meu pai também teve profissão, morreu na miséria, e eu também tenho tido uma vida com problemas financeiros, com perdas financeiras. Por mais que eu trabalhe, eu não consigo prosperar ou ter o recurso. Vejo hoje os meus filhos também não conseguindo ter êxito na vida. E ele falou, tem alguma coisa? E por causa da manifestação que tinha tido, então a gente também sabia que tinha uma conexão. Porém, ele não sabia exatamente aonde aquela maldição havia sido gerada. E aí, quando nós fomos fazer a libertação, em que novamente os espíritos malignos manifestaram, então nós demos um comando, demos uma ordem para que aquele espírito que estava manifestado dissesse como que ele tinha entrado no sangue daquela família, porque o histórico já mostrava que os demônios estavam passando de geração em geração. E aí, aquele espírito disse que o bisavô dele tinha sido um homem que matava pessoas por dinheiro. E essa pessoa, que era bisavô, ele ganhou dinheiro exatamente por perseguir outras pessoas e matar. Então você veja, ele, que era praticamente, ele era bisneto, ele não tinha essa informação específica. Seu bisavô tinha passado essa maldição, gerado essa maldição que estava na família. Então, muitas vezes, a gente não tem informação daquilo que já aconteceu no passado. E é claro que, por nós sermos tão temporais e passageiros, quando a gente fala de pai, avô, bisavô, a gente fica pensando assim, isso faz muito tempo, muitas gerações, porém o tempo não apaga uma maldição. O tempo, ele não tem o poder de pagar. A maldição gerada, ela vai passando. Por quê? No mundo espiritual, não tem distância. Eu sempre dou o exemplo sobre essa questão do mundo espiritual quando a gente fala sobre o perdão de Deus. Porque nós falamos assim, uma pessoa que pede perdão a Deus, e então o sangue de Jesus vem e purifica o coração daquela pessoa, a vida. Porém, esse perdão foi gerado há mais de 2.000 anos atrás, por Jesus. A salvação, a redenção, o perdão foi gerado há 2.000 anos atrás. Porém, a pessoa hoje, se ela pede perdão, ela recebe. Então, você veja que, quando se trata de receber bênçãos, a gente tem a fé para acreditar realmente que aquilo que foi gerado há 2.000 anos atrás, a gente recebe agora.
Mas quando se fala de maldição, muitas pessoas acabam pensando assim, não, isso já não existe mais, porque já faz 1, 2, 3, 4, 5 gerações atrás. Porém, volto a repetir, no mundo espiritual não tem distância. Só realmente o sangue de Jesus vai nos purificar de todo pecado. Amém? Espero que você esteja entendendo isso, porque é um assunto muito amplo e nós temos um tempo limitado. Porém, vamos continuar aqui com a explicação sobre essa questão das maldições na corrente sanguínea. Falamos sobre o homicídio, que é um dos caminhos de maldições na corrente sanguínea. E agora a gente entra num outro assunto muito delicado também, que são os abortos. Todo sangue inocente derramado gera maldição. Preste atenção, porque o aborto, né, algo totalmente proibido por Deus, pela sua palavra, pelas leis, por aquilo que a vida representa, né? A vida de uma criança que é gerada no ventre materno. E, claro que o espírito maligno, ele quer o sangue de alguma forma, de algum jeito, ele quer que a pessoa dê o sangue para ele através do pecado. E aí vem, então, observe, é interessante observar o modo como são descritas na Bíblia as crianças em gestação. 2 fatos notáveis se tornam evidentes. Primeiro, a linguagem usada para descrever a criança não nascida é a mesma usada para descrever a criança humana já nascida. Aí tem alguns versículos chaves que está em Gênesis 25, 21 ao 22, Jó 3, versículo 3, Lucas 1, 36, e aí os demais versículos. Nós não vamos ler todos os versículos, mas eles estão aí anotados, você pode fazer aí uma cópia e ler. Porém, esse ponto é importante porque a mesma forma com que Deus trata uma criança que está no ventre é a mesma linguagem que ele usa para uma criança que já nasceu, dando importância à vida. Um dos textos principais, exatamente Lucas 1, versículo 36, que fala exatamente quando Jesus estava no ventre materno. E a maneira como Deus cuidou do pré-nascimento de Jesus. Então, você veja a importância da vida. E um dos textos principais que nós conhecemos é o Salmo 139, porque o Salmo 139, Deus fala exatamente, passo a passo, dia após dia, a formação de uma criança. E como é visto, registrado diante de Deus. Agora, você imagina uma criança que está sendo gerada e Deus está escrevendo sobre aquela criança e, de repente, ela é ceifada. O Salmo 139, ele fala, Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe, entendes o meu pensamento, cercas o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Sei que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Para onde me irei do teu espírito, ou para onde me fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás, se fizer no Seol a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti.
mas a noite resplandece como o dia, as trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Pois possuíste o meu interior, entreteceste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosos são para mim, ó Deus, os teus pensamentos, quão grande é a soma deles. Salmo 139, ele fala exatamente da vida humana, sendo formada no ventre materno. Isso foi uma das coisas que o inimigo conseguiu impregnar nas culturas da terra, essa questão do aborto. De uma maneira espontânea, a pessoa destruir uma vida que está sendo formada e derramar aquele sangue inocente. E esse é um dos caminhos de maldições para os espíritos malignos da morte, da enfermidade, da destruição. Por isso, a necessidade de um arrependimento, de uma renúncia específica daquilo que foi feito, porque a maioria das pessoas que fazem isso, fazem de forma na ignorância, sem ter o conhecimento. E a pessoa acaba tirando a vida. São milhares de abortos feitos todos os dias no mundo inteiro. E é interessante porque a maioria dos abortos são primogênitos. E aí nós entramos numa outra revelação também de libertação, que existem muitas maldições geradas sobre primogênitos. Primogênitos são os primeiros frutos, primícias. E Deus, ele disse que todo primogênito pertence a ele. Mas, no entanto, volto a repetir, esse costume cultural impregnado nas nações de abortar os primogênitos. E aí os espíritos malignos recebem esses primeiros filhos. Vamos ver, então, aqui o próximo slide, em que nós falamos sobre rituais. Rituais feitos com o derramamento de sangue. Então, preste atenção, porque nós estamos falando sobre como ser liberto no sangue. Como ser liberto dos pactos feitos na corrente sanguínea. Falamos sobre homicídio, falamos sobre os abortos, e agora estamos falando sobre rituais. Sacrificando animais ou o próprio sangue para espíritos malignos. Quem já teve envolvimento com seitas e com segmentos religiosos que ensinam a fazer pactos de sangue, sabe exatamente aquilo que estamos falando, que os espíritos malignos, eles vão pedindo coisas. Primeiro, eles vão pedindo oferendas com frutas, com flores, determinados banhos, rituais que são feitos com banhos de flores ou de qualquer outra coisa. Mas tem uma hora que eles vão pedir o quê? O sangue. Aí eles pedem o sangue de animais. Que o sangue seja derramado. E aí o sangue é derramado. Tem pessoas que tomam banhos de sangue com esses animais. E aí depois, o outro estágio é quando eles falam, o espírito maligno, através de uma pessoa, bebe o sangue de animais ou da própria pessoa, em pequenos cortes. São rituais que são feitos. É claro que tem coisas muito mais pesadas que são feitas, como sacrifício de crianças, sacrifício até de pessoas adultas, em magia negra, em feitiçaria.
Mas a gente precisa lembrar sempre aquilo que já falamos antes. Talvez você fale assim, puxa vida, mas eu nunca fiz isso. Glória a Deus, que bênção. Se você nunca fez, nunca se envolveu com isso, isso já é uma bênção muito grande. Mas será que os seus pais não fizeram, os seus antepassados não fizeram pactos nesses níveis? E por isso geraram maldição na corrente sanguínea? Agora, olha os versículos que nós vamos citar aqui. Salmo 106, versículo 37. Nunca mais oferecerão seus sacrifícios aos demônios, após os quais eles se prostituem. Isto ser-lhes-á por estatuto perpétuo nas suas gerações. Observe que Deus fala aqui para o povo de Israel. Nunca mais vocês vão oferecer sacrifícios aos demônios. Isso é um estatuto para sempre. Estatuto perpétuo. Ali está em Levítico 17, versículo 7. Demais disso, sacrificaram seus filhos e suas filhas aos demônios. Salmo 106, versículo 37. Êxodo 34, 15. Para que não faças alianças com os moradores da terra, e quando eles se prostituírem após os seus deuses, ou sacrificarem aos seus deuses, tu, como convidado deles, como também dos seus sacrifícios. Então Deus está falando que não se aceite com eles, não faça aquilo que eles estão fazendo. 1 Coríntios 10, versículo 20. Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. 1 Coríntios 10, versículo 20. Então, amados, nós estamos impregnados, estamos cercados por crenças assim. Em todos os países do mundo. É claro que alguns lugares têm mais do que outros. As culturas, elas foram paganizadas, se tornaram pagãs. Os rituais indígenas, os rituais africanos, os rituais que envolvem a invocação de espíritos malignos em diferentes segmentos religiosos, essas crenças, elas fazem parte. E muitas vezes as pessoas estão envolvidas naqueles rituais. Não diretamente, mas indiretamente. Talvez não deram, a pessoa não deu o seu sangue, mas ela ajudou que aquilo fosse feito. Isso precisa ser quebrado, tem que ser renunciado. Os pactos precisam ser renunciados de forma muito clara, específica, para que o inimigo não tenha mais direito e ele não venha reivindicar aquilo que foi feito. Porque aquilo que foi feito abriu um caminho para as maldições. Então, esses rituais de sangue que são feitos, e muitas vezes as pessoas participam, tomam banho de sangue, fazem rituais, derramam o seu próprio sangue, os demônios reivindicam. Alguns anos atrás, fazendo uma libertação no Brasil, no seminário, uma jovem ficou terrivelmente possessa de espíritos. E os demônios faziam com que ela cortasse o seu próprio corpo, o seu próprio braço. E ele ia cortando o braço dela em forma de cruz, porque ele queria o sangue. Então, muitas pessoas retalham o próprio corpo, porque os espíritos malignos, eles estão reivindicando a corrente sanguínea através desses rituais. E o pacto de sangue só pode ser destruído pelo sangue de Jesus. Vamos ver aqui, então, próximo slide. Falamos sobre sexo ilícito, relação sexual. O que é o sexo ilícito? Sexo ilícito é toda relação sexual fora do casamento estabelecido por Deus. Então, prostituição, sexo por dinheiro, fornicação,
sexo antes do casamento, sexo entre pessoas solteiras, adultério, sexo com pessoas que não são casadas legalmente. E aí podemos citar homossexualismo, lesbianismo, pedofilia, incesto, zoofilia, sexo com animais, todo tipo de relação sexual que tem o contato físico é o sexo ilícito. E exatamente na relação sexual é que muitos problemas e maldições são geradas. Vamos ver aqui, então, algumas bases bíblicas, como Marcos e Gênesis. Observe que Gênesis 2:24, portanto, deixará o homem o seu pai e sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma carne. Eu gosto muito desse versículo de Gênesis 2:24, porque foi a primeira vez que Deus falou sobre a vida, como a vida seria, como seria a vida sexual. E aí, a primeira vez que Deus falou também sobre o que seria o casamento. A expressão é, e apegar-se-á a sua mulher. Esse apegar-se aqui, essa palavra, significa acasalar-se, casar. Então, Deus deixa bem claro que o casamento entre duas pessoas tem que ser homem e mulher, macho e fêmea. Esse é o verdadeiro casamento. Fora disso, é ilícito. A pessoa pode pensar o que quiser, pode falar o que quiser, as leis dos países aí podem querer dizer, falar o que quiser, porém, à luz da Bíblia, casamento mesmo correto é quando o homem e a mulher se unem, esse apegar-se exatamente, acasalar-se, ou casar, ou, na nossa linguagem, ter uma relação sexual. Então, Deus estabeleceu em Gênesis, quando ainda não existia igreja, não existia pastor, nem sacerdote, ninguém para fazer o casamento, quando só existia Adão e Eva, e aí os seus filhos que vieram depois, Deus estabeleceu um meio pelo qual todos iriam entender que estavam casados. Que meio foi esse? Quando o homem tivesse relação com a mulher, e consensual com a sua mulher. Então, ali estariam casados. É o que está escrito aqui. Portanto, deixará o homem seu pai e a sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma carne. Quando a gente fala uma carne, quando a Bíblia fala uma carne, ele está falando o quê? Que duas pessoas serão só. Primeiro, no corpo, porque é a relação sexual, na alma, porque se une sentimentos e emoções, e no espírito. Então você veja aí que há uma conexão de 3 partes em uma só. 3 partes de um lado, 3 partes do outro, se torna um só, uma só carne. E é aí que está a questão do sangue. Porque há uma conexão do sangue. Há uma conexão de o sangue de uma pessoa com outro sangue. É onde que, muitas vezes, por estar vivendo em pecado, a maldição ela é transferida. Espíritos malignos são transferidos de um lado para o outro nas relações ilícitas. Por isso que muitas pessoas acabam se perdendo emocionalmente, espiritualmente, sexualmente se perdendo. Pessoas se tornam promíscuas, se tornam insaciáveis sexualmente, se tornam com bloqueios sexuais, disfunções sexuais, por causa desse pacto de sangue
feito na relação sexual. Muitas pessoas acabam achando que isso não vai ter problema. Algumas pessoas se tornam viciadas sexualmente falando. E é claro que existem os demônios que atuam nessa área de promiscuidade, de insaciabilidade e de perversão. A pessoa acaba mudando o seu desejo sexual por causa de estar tão envolvida sexualmente, ativa sexualmente, de forma pecaminosa. Isso é o sexo ilícito. E, novamente, em Marcos 10, versículo 8, a palavra repetida em Marcos 10, versículo 8, e serão os dois uma só carne, e assim já não serão dois, mas uma só carne. Então, Jesus confirma aquilo que foi dito em Gênesis. Aquilo que foi dito em Gênesis. Então, esse é um dos caminhos de maldições, e que a gente pode dizer que é um dos piores. Casamentos são destruídos, filhos são abandonados, filhos gerados fora do casamento, depois que vão crescer sem pai, outros crescem sem pai, sem mãe, são abandonados nos orfanatos. Filhos são gerados fora do casamento, são abortados, aí gera uma outra maldição. Então, é uma conexão no mundo espiritual para que a vida humana seja destruída. E nós precisamos aprender isso para realmente saber como vencer e como ensinar também as pessoas, nossos filhos, nossos jovens, ensinar as pessoas a ter uma vida correta, uma conduta correta, para que não tenham um futuro de desgraça, um futuro perdido, um futuro pervertido, porque os demônios, eles se alimentam de todo tipo de pecado, todo tipo, e eles se alimentam do pecado sexual na vida das pessoas, porque eles querem ter força. O que o diabo quer? Ele quer destruir. Jesus disse o quê? O diabo veio para roubar, matar e destruir. Muito bem, a gente sabe disso. Mas como que o diabo vai roubar, matar e destruir se ele não tiver direito? Se ele não tiver legalidade? Então, a partir do momento que ele tem direito, ele tem legalidade, o caminho está aberto. E ele vai fazer. Então, nós precisamos aprender isso, entender isso, para neutralizar, primeiro, a nossa vida ser correta diante de Deus, ter o temor no coração para não fazer aquilo que não deve ser feito. Segundo, ensinar as pessoas, porque muitas pessoas estão sem essa informação, sem esse conhecimento, e acabam tendo perturbações espirituais, opressões terríveis na vida sexual, desejos ilícitos, terríveis, e muitas vezes desde a infância. Desde a infância. Às vezes, nós ministramos pessoas que elas falam isso. Apóstolo, esse desejo, essa questão ilícita, desde a minha infância, desde quando eu tinha 4 anos, 5 anos. Sonhos, pesadelos, primeiros contatos sexuais, abuso sexual, abusado sexual. Então, a perversão, ela tem uma história, ela tem um caminho. Ninguém chega na fase adulta pervertido sem uma história, sem um histórico. E tudo isso por causa do sangue. O espírito maligno, ele passou a ter direito na corrente sanguínea e ele vai fazer o seu caminho para levar aquela pessoa a uma destruição moral, espiritual, física, financeira. Então, nós temos que entender isso com base na palavra de Deus, porque cada relação sexual que a pessoa teve durante a sua vida foi um casamento, com base na Bíblia, com prova bíblica. Deus não falou assim, olha, estarão casados só depois de colocar a aliança no dedo. Não foi isso. Ele falou, estarão casados quando se apegar, quando ter uma relação sexual.
É isso que a Bíblia fala. Por isso que a pessoa tem que ter o temor no coração, não é? Porque a relação sexual, ela é um pacto de sangue. É um pacto de sangue. É uma aliança de sangue. Alguns anos atrás, ministrando na África, existe lá na África um ritual muito pesado com as crianças. Quando elas nascem, eles fazem o ritual, principalmente com as meninas, que o ritual é como se aquela criança, aquela menina, casasse com seus antepassados. É um ritual muito comum na África, em vários países. E aquela menina, aquela criança começa a crescer e ela tem muitos problemas na vida sexual. E um dos problemas que eles têm, que eles recebem essa maldição, é exatamente não conseguir casar. Há um bloqueio. E muitas delas começam a ter visitações noturnas. Primeiro, de pessoas que já morreram, que na realidade são espíritos malignos que vêm na forma de quem já morreu para ter relação com aquela mulher. E a pessoa tem uma vida oprimida, quase toda noite recebendo visitações, e desde a infância, desde criança. E aí, um dos seminários que a gente estava fazendo lá, de libertação, e havia muitas pessoas possuídas por espíritos malignos, que na realidade estavam sendo libertas, porque era um momento de libertação, de milagres, de pessoas sendo curadas. E me chamou a atenção uma mulher que estava sentada no chão, e na hora que eu estava dando o comando espiritual, ordenando que aquele espírito maligno saísse da vida dela e que soltasse, que todos os pactos estavam sendo quebrados em nome de Jesus, eu fiquei assim, impressionado, porque ela sentada no chão e ela ficava passando a mão nos seus dedos e como que tirando alguma coisa dos dedos, de cada dedo da sua mão, da outra mão também, tirando tudo aquilo lá. E aquilo me chamou a atenção. E aí eu cheguei perto daquela pessoa que na realidade estava possuída ali, tendo uma manifestação de um espírito maligno. E eu perguntei: o que é que você está fazendo? E ele continuava tirando dos dedos, tirando de cada dedo da mão. E aí ele falou assim: estou fazendo o que você mandou. E continuava tirando. Eu falei: o que é que você está fazendo? E ele disse: você não mandou tirar as alianças? E aí ele continuou tirando as alianças. E aí, então, conversando com um pastor africano, contando para ele aquela experiência que eu tinha visto, foi aonde ele confirmou exatamente isso. O apóstolo, aqui na África, as mulheres, as meninas, principalmente, elas passam por um ritual que elas casam espiritualmente com todos os seus antepassados. Então, os demônios estavam ali tirando as alianças que tinham sido feitas. Agora, é interessante porque muitas vezes essa falta de conhecimento, a gente acaba tendo práticas pecaminosas e situações que vão de contrário à palavra de Deus. Por isso a necessidade do conhecimento, a necessidade de nós termos sabedoria para quebrar as maldições. Vamos ver então agora mais um slide, continuando aqui essa orientação. Depois, se você desejar mais informações, nós temos um livro especificamente sobre a libertação do sangue.
que a gente pode disponibilizar para você de forma digital, se você está distante, né, em outros países, na Irlanda, na Europa, ou até mesmo impressa, se for possível. Vamos continuar aqui, então. Dinheiro. O dinheiro conquistado é gerado através do suor do rosto. O suor vem do sangue, por isso o dinheiro nas mãos vem do sangue. Quando pegamos o dinheiro e entregamos no pecado, geramos maldição por causa do sangue, que foi doado no pecado através do pecado. O versículo-chave é esse, né? Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó e em pó te tornarás. Gênesis 3,19 é a base bíblica de como Deus estabeleceu a forma como o ser humano iria sobreviver na terra. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra. O dinheiro que vem nas nossas mãos, ele é fruto do trabalho. Fruto do trabalho. E a pessoa, para trabalhar, ela acaba suando. Então, essa conexão é que é importante entendermos. Todo o dinheiro que vem nas nossas mãos, ele vem do suor, e o suor vem por causa do trabalho. Então, o dinheiro se torna um sangue nas nossas mãos. O problema é quando a gente pega esse dinheiro e entrega naquilo que é pecado. Vou te dar alguns exemplos. A pessoa pega o dinheiro e vai lá e paga pela prostituição. Então, ele está dando o seu sangue na prostituição. Ou ele compra o cigarro, a bebida, a droga, ou ele paga a propina, ou ele pega o seu dinheiro e entrega na feitiçaria, ou ele entrega o dinheiro nos jogos de azar. Todo o dinheiro que é dado naquilo que é ilícito gera maldição. Assim como o dinheiro que a pessoa ganha também de forma pecaminosa, através de roubos, trapaças, mentiras, enganos. Todo tipo de dinheiro que vem de forma errada gera maldição na vida financeira e é um pacto de sangue. Porque Deus estabeleceu que o dinheiro tinha que ser usado naquilo que é pão, olha lá, comer o teu pão. Ou seja, o dinheiro tem que ser usado naquilo que é correto, até que te tornes a terra. Então, quando a gente usa o dinheiro de forma pecaminosa, geramos maldição. E é por isso que quando nós estamos trazendo também no altar de Deus o nosso dinheiro como dízimo, como oferta, nós estamos entregando nosso próprio sangue no altar, na casa de Deus, como um sacrifício agradável a Ele, para gerar bênção sobre a nossa vida. Então, esse é um dos caminhos também de maldição no pacto de sangue. Porque muitas vezes a pessoa vive de forma dissoluta em relação às suas finanças, dando dinheiro a tudo aquilo que lhe satisfaz os seus pecados, e muitas vezes uma conduta, porque ela tem que gerar dinheiro, de alguma forma. Então, a conduta errada acaba gerando o dinheiro, como o tráfico de drogas, prostituição, vender o seu próprio corpo, vender vícios, fazer negócios fraudulentos. Tudo isso gera uma maldição na vida financeira, porque é um pacto de sangue. A pessoa dá o dinheiro no aborto. Então, nós precisamos ter um arrependimento sincero para que essa maldição gerada também na vida financeira seja quebrada em nome de Jesus. Porque Deus quer que a nossa vida financeira seja livre de toda maldição. Então, aquilo que a gente fez no passado, ou talvez até hoje estamos fazendo de forma ilícita,
tem que ser quebrada. Tem que ser quebrada. As atitudes precisam ser mudadas. Nosso comportamento precisa ser mudado. Porque aquilo que no momento parece ser algo bom, ganhei um dinheiro extra, fiz um negócio extra, mas de forma errada, lá na frente vai ser cobrado. Logo vai ser cobrado. Porque os espíritos malignos receberam aquele dinheiro de forma ilícita. Então Deus estabeleceu a maneira como o homem deveria sobreviver na terra. E, é claro, prosperar. Deus não é contra a sua prosperidade, você comprar seu carro, sua casa, ter suas coisas. Deus é a favor que o homem seja próspero. As promessas da Bíblia comerás o melhor dessa terra. Porém, quando fazemos de forma errada, quando retemos e não entregamos a Deus aquilo que Ele pede, são os dízimos e as ofertas, então aquele dinheiro passa a ser ilícito também. Se eu não dou a Ele aquilo que Ele fala na sua palavra. Ele estabeleceu um princípio: trazer dízimos e ofertas na minha casa, para que haja mantimento na minha casa. Então, quando nós passamos a ter esse entendimento que tudo que vem nas minhas mãos tem uma parte que pertence a Deus. É interessante porque quando a pessoa é do mundo, ela dá dinheiro em tudo aquilo que é errado. Ela não tem problema em entregar o seu dinheiro na prostituição, no vício, nas noitadas, nas baladas da vida. Mas quando vem para a igreja, aí o inimigo começa a trabalhar de uma outra forma para que a pessoa não seja fiel a Deus e ele continue tendo um caminho aberto para roubar aquela pessoa financeiramente, para atingir aquela pessoa. Porque aí ela estando na igreja, mas sendo a vida financeira abalada, quem sabe ela desiste da sua fé. Então a gente precisa ter esse entendimento que aquilo que pertence a Deus eu não posso tocar, é dele. Minha oferta bíblica, oferta de primícias, ofertas de missões, meus dízimos, pertencem ao Senhor. Eu vou entregar a Ele, porque Ele pediu para entregar, porque assim a bênção virá sobre nós. Então, o diabo trabalha muito nessa questão. A pessoa é do mundo, o diabo está roubando ele dia após dia, mas quando vem para a igreja, é uma das últimas partes para a pessoa se converter são as suas finanças. Essa é uma realidade. Entrega a sua vida para Jesus, a pessoa entrega sua família, ela entrega, mas quando fala, olha, agora você vai trazer seus dízimos de ofertas, a pessoa fecha a cara, não entrega. Por quê? O diabo quer continuar roubando, prendendo, porque pactos de sangue já foram feitos no passado. Pactos já foram estabelecidos nas finanças. E o diabo sabe que se a igreja não tiver recursos para caminhar, muita coisa é parada. Você tem um projeto missionário. Se não tiver recurso, o projeto vai parar. Se você tem um propósito da igreja, comprar um prédio próprio. Se não tiver recurso, vai parar. A igreja tem a obrigação de manter seus pastores. Se não tiver recurso, o pastor vai parar. Então, é uma estratégia maligna de atingir a igreja. E as pessoas também serão atingidas. Porque se não há quem pregue, como serão salvos? Se não tem tempo, como vai se reunir? Se não tem recursos, como vai manter os missionários? Se a igreja tem um programa de rádio, se não tem recurso, vai parar o programa de rádio que poderia alcançar milhares de pessoas. Programa de televisão, enfim, tudo aquilo que a igreja tenha, se não tiver recurso. Nós conhecemos aqui nos Estados Unidos milhares de templos que são só pedras hoje. Não tem funcionamento, não tem propósito.
Porque simplesmente as pessoas pararam, voltaram os seus olhos mais para si mesmo, e consequência disso é o quê? É uma geração pervertida, é uma geração pobre de espírito, pobre de alma, é uma geração que está presa em outras coisas, na música, nos filmes, em videogames, tantas outras coisas, mas deixaram o reino de Deus. Essa é uma estratégia maligna. Se a igreja não tem recursos financeiros, as coisas param. Não vai parar só a igreja, também a vida da pessoa. Então, nós temos que ter esse entendimento que aquilo que vem nas nossas mãos, gerado pelo nosso trabalho, é o nosso sangue. Então, eu vou entregar no altar o meu sangue, a minha oferta, para gerar a bênção de Deus sobre a nossa vida. Eu sempre falo nos seminários que os dízimos e ofertas do Antigo Testamento, principalmente as ofertas do Cordeiro, não é? E outras ofertas, apontavam para Jesus. Ó, o Cordeiro de Deus virá, o Cordeiro de Deus virá. E um dia Jesus veio. Jesus veio. Cumpriu o seu propósito, viveu a sua vida, morreu por cada um de nós. Muito bem. Agora, os dízimos e ofertas no Novo Testamento, sabe o que eles dizem? Quando a gente traz no altar os nossos dízimos e ofertas, nós estamos falando que Jesus já veio e que ele voltará. Então, há essa conexão. Só realmente é fiel na casa de Deus com seus dízimos e ofertas quem verdadeiramente crê que Jesus veio e que ele voltará. Essa é uma pregação clara que nós fazemos toda semana, quando nós trazemos no altar de Deus aquilo que vem nas nossas mãos, para quebrar essa maldição no sangue, porque muitas pessoas nascem na pobreza, crescem na miséria, morrem na miséria, porque os seus antepassados não foram fiéis a Deus. É um ciclo. Então agora é a oportunidade de você quebrar essa maldição. Fala, não, eu não aceito isso na minha vida, e eu vou dar a Deus o que pertence a Ele, vou entregar meu sangue no altar, porque eu não aceito, eu vou viver o melhor, eu vou colher o melhor, e os meus filhos também vão colher o melhor. Eu tenho que tomar essa posição. É o meu sangue. É o meu sangue. Quem está envolvido lá com a feitiçaria, e quem já se envolveu com feitiçaria, sabe o que eu estou falando. Aquilo que é mais caro, o diabo pede, que é o sangue, que é o dinheiro das pessoas. E essas pessoas que são escravizadas no reino das trevas, entregam. Eles entregam muito para manter o reino das trevas. Mas nós somos filhos da luz e nós precisamos vencer esse mal. Em nome de Jesus, temos que vencer e colocar em prática os princípios da palavra de Deus. Então, todo o dinheiro ilícito que já foi dado precisa ser quebrado em nome de Jesus. Vamos ver o próximo slide. Estamos chegando ao final dessa aula. Aqui, tatuagens. Quando se tira o sangue através da tatuagem, também se entrega o sangue através de um ritual que teve origem nos povos pagãos e principalmente através da cultura indígena. Pelos mortos, olha o versículo, pelos mortos não dareis golpes na vossa carne, nem fareis marca alguma sobre vós. Eu sou o Senhor. Levítico 19, 28. E Gênesis 4,15, o Senhor, porém, disse-lhe, portanto, qualquer que matar a Caim, 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferisse qualquer que o achasse. Esta marca visível em Caim como sinal de maldição, com certeza foi uma
cicatriz muito visível e reconhecida como alguém amaldiçoado por Deus, muito parecido com uma tatuagem, uma marca visível e reconhecida no mundo físico e espiritual. Esse assunto da tatuagem ele é muito polêmico, que nos últimos anos para cá, vamos colocar aí uns 30, 40 anos para cá, com o movimento hippie, movimento rock, as tatuagens voltaram ou ganharam forças nas nações, claro, Estados Unidos, Europa, Brasil, África. Quando a gente fala continente africano, as tatuagens, que na realidade lá são marcas tribais, já existem por muitas gerações e nunca pararam. Eles têm os seus símbolos marcados na pele em conexão com as tribos. Porém, quando a gente estuda a fundo a origem da tatuagem, nós vamos descobrir que as tatuagens tiveram origem nos povos pagãos, principalmente os índios, e povos lá da antiguidade. Na época de Gênesis já tinha os povos pagãos, em Êxodo tinha o Egito, né, com as tatuagens, com as marcas nos corpos, estabelecendo assim a conexão. Quando a tatuagem é feita, o sangue é tirado ali, e há uma marca, não só no físico, mas no espírito da pessoa, na alma da pessoa. E aquilo estabelece um vínculo com aquele espírito que está sendo invocado através da simbologia. A maior parte das tatuagens, elas têm os símbolos chineses ou indígenas. Por isso que muitos acabam fazendo tatuagem de animais também. Faz o leão, faz o tigre, faz a cobra, faz a pantera. São símbolos indígenas e símbolos africanos. Deus condenou isso na sua palavra para o povo de Israel. E é o entendimento que nós temos dessa questão espiritual. A gente não pode dizer que uma pessoa tatuada ela vai para o inferno. Seria muito radical. Porém, uma pessoa tatuada, alguma área da vida dela vai ficar presa, espiritualmente falando. Principalmente se a pessoa já é da igreja, conhece a palavra de Deus e acaba fazendo a tatuagem. Aí que fica mais agravante, porque é um pecado planejado, e isso gera maldição. Que só o arrependimento realmente vai gerar a libertação. Porém, é importante a gente entender, porque cada vez mais as pessoas têm feito tatuagens demarcando o seu corpo, e a origem desse ritual, ele é pagão, ele é indígena, e é o sangue que é tirado. Como eu falei um pouco antes, lá no Brasil, a menina que ficava possuída de espíritos, os demônios faziam questão de marcar o seu corpo, retalhar o seu corpo, seus braços, tirando o sangue dela. Eu lembro também de uma mulher em São Paulo que tinha uma tatuagem de um flecheiro nas suas costas, um flecheiro chinês, e ela fez a renúncia, e quando chegou em casa à noite, ela sentia a pele dela mexer, como se alguma coisa quisesse arrancar a sua pele, porque ela tinha renunciado àquilo, né? Então, a forma de quebrar as maldições é o que a gente vai ver agora, no próximo slide, chegando ao seu final. Como ser liberto e gerar a libertação do sangue, arrependimento pelos nossos pecados, pelos pecados dos nossos pais, que quebraram mandamentos e deram sangue aos espíritos malignos de várias formas. Essa libertação, através do arrependimento e renúncia, gera milagres e libertações em vários níveis. Então, renúncia, né? Renunciar todos os pactos que foram feitos pelos nossos pais e também por nós mesmos. Essa oração, ela é a chave. Primeiro, pedir perdão. Segundo, renunciar. E é claro que muitas vezes nós temos que fazer isso diante de uma autoridade espiritual que vai
concordar, né? O nosso pastor, nosso líder, que vai, olha, eu concordo com essa oração em nome de Jesus. Eu quero deixar bem claro que eu citei algumas pessoas que tiveram manifestações malignas, mas nem toda libertação tem manifestação maligna. Nem toda vez que a pessoa pede perdão ou renuncia, espíritos manifestam. Isso depende muito do nível, né, do pacto. A maioria das pessoas são libertas quando elas pedem perdão e quando elas renunciam. Então, nem sempre. Eu costumo dizer que a manifestação maligna, dependendo da manifestação maligna, é exatamente porque a pessoa ainda não se arrependeu e nem renunciou. Muitas vezes, esse é o motivo. Então, às vezes os demônios manifestam. No ano passado, eu ministrei uma pessoa na África também, que ela falou assim, olha, eu estou cansada de ir na igreja e começar a manifestar espíritos e tudo. Eu não aguento mais isso. Eu falei, não, hoje você vai ser livre, se você repetir comigo a oração. Então, ela estava cansada já. E muitas vezes a falta exatamente de um arrependimento verdadeiro ali e de uma renúncia completa é a razão pelo qual o espírito ainda está reivindicando e até manifestando. Então, o arrependimento sincero e a renúncia desses principais pactos de sangue vão gerar libertação. E a bênção disso é que você vai gerar libertação para a sua vida, para você, para os seus filhos, para a sua casa. É isso que é importante nós crermos, né? Porque há uma conexão de sangue, né? Então, a mãe, o pai, o marido, a esposa, há conexão. Aí tem os filhos, há uma conexão. Tem os irmãos também de sangue, conexão. Então, quando alguém da família tem o entendimento, tem a revelação e faz as orações que têm que ser feitas, começa a desencadear várias libertações, várias mudanças na vida das pessoas, e se elas saberem, muitas vezes sem saber por quê, mas por causa de uma pessoa que orou de forma clara, objetiva. Eu tenho vários testemunhos de coisas que aconteceram assim. Teve um homem em Campinas que veio pedir oração pela irmã, que tinha espírito de loucura, ela foi liberta, e outra irmã que veio pedir oração pela irmã, que não podia engravidar, morava em outro estado, uma mulher de 41 anos de idade, ela veio pedir, a irmã, lá do outro lado, engravidou, e aí, milagres, curas, porque a pessoa representa a família. Então, há uma conexão do sangue da família. Então, quando alguém tem o entendimento, tem a revelação e faz as orações, muitas pessoas da família começam a melhorar de vida, ou começa a sair da depressão, para de pensar em suicídio, casamento começa a melhorar, tudo porque uma pessoa orou. Porque ela tem uma conexão ali de sangue com o pai, com o avô, com o filho, com o neto, com irmãos, né? Com todos os familiares que estão interligados. Então, uma oração bem feita, específica, gera bênçãos sobre toda a casa e sobre toda a família, em nome de Jesus. Amém? Então, amados, essa é a aula de hoje. Espero ter contribuído com a Escola da Sabedoria, com tudo que tem sido feito. E eu quero também dar os parabéns pela iniciativa dos nossos queridos pastores da Irlanda, pastor Lincoln, pastor Daniel e todos os demais, né, por essa iniciativa tão preciosa, tão importante, e que muitas pessoas sejam abençoadas em nome de Jesus. Como eu disse, temos um livro especificamente sobre esse tema, libertação do sangue, que também estará disponível para aqueles que desejarem
E a gente pode enviar de forma digital ou através da folha impressa. Amém? Amém. Apóstolo Almir Passoni, que alegria. Muito bom Amém, poder querido. ouvi-lo, muito bom recebê-lo. Quero deixar aqui os meus sinceros agradecimentos à pessoa do senhor, né? O senhor tão Amém. humildemente, tão gentilmente atendeu o nosso convite para estar aqui falando e nos dando uma aula extraordinária, como foi essa nessa noite. Estamos maravilhados. Hoje é uma pena que eu estava vendo aqui, às vezes, a falta de alguns irmãos devido ser feriado aqui na Irlanda e o clima está bem favorável e não é todos os dias que se vê, então, com certeza, às vezes algum acaba tentando tirar um lazer, mas estamos bem acompanhados ali pelo YouTube e aqui também na nossa plataforma do Zoom, mas tem sido, olha, eu quero parabenizá-lo, viu? E já quero, já de antemão, lançar um convite para o futuro, nós estaremos organizando para o senhor falar pelo menos umas 4, 5 aulas consecutivas, né? Assuntos de grande relevância, como esse, que, querendo ou não, é de uma profundidade extraordinária, e, com certeza, eu até tinha comentado com alguns irmãos que 1h30, 2 horas é muito pouco para falar sobre um assunto de tamanha relevância, né? Eu creio que hoje foi apenas uma pincelada, né, dentro de tópicos de suma importância. Então, quero louvar a Deus pela vida do senhor, quero pedir que o senhor aguarde aí um minutinho conosco, não podemos hoje nos despedir aqui sem receber uma oração do senhor. Quero com certeza. Que o senhor ore por nós, ore pela igreja, ore por todos os irmãos que estão nos assistindo. Com certeza, Deus falou com muitas pessoas aqui hoje, né, inclusive comigo, conosco, né? Abre nossa mente, abre um leque, e com certeza eu tenho convicção que Deus estará usando o senhor de forma poderosa para liberar uma palavra de bênção sobre a nossa vida. E também queremos depois fazer os contatos dos irmãos que estiverem interessados no livro, quiser, né, aprofundar um pouco mais, entre em contato conosco, estaremos fazendo contato com o apóstolo e estaremos vendo a forma mais rápida, né, mais fácil e mais rápida também de fazer com que coisa boa tem que chegar na nossa mão rápido, né, irmãos? Nós não podemos. Eu aprendi uma coisa, que aquilo que se ouve é necessário que se guarde no coração e, ao mesmo tempo, já comece a colocar em prática. Na verdade, quanto mais o tempo passa, mais a gente acaba deixando e vai esquecendo, e isso não é bom. Então é importante que nós venhamos, né? Se você que estiver interessado, então entre em contato conosco, né? Pode deixar aqui no chat os nossos irmãos, o Daniel, o evangelista Daniel, que é o nosso coordenador, ele está aqui, e ele com certeza vai pegar o nome das pessoas e a gente vai estar fazendo contato para que esse material seja enviado para cá e a gente, na verdade, combinar de ver como que podemos fazer para também abençoar a vida do apóstolo. Amém? Glória a Deus. Apóstolo, eu queria então fazer esse pedido antes de encerrarmos aqui, querido, que o senhor orasse por nós. O senhor fica à vontade, se quiser complementar mais alguma coisa nessa oração, fique à vontade. Também quero pedir a todos os irmãos que fiquem ligados. Nós vamos receber uma oração pelo apóstolo, que já trabalha na área de libertação já há 25 anos. Eu tenho certeza que ele tem muito de Deus para liberar sobre a nossa vida. Amém. Vamos sim fazer uma oração. Você que está conectado conosco neste momento, ou você que vier a ver esse vídeo, você pode também fazer essa oração que nós vamos fazer agora, que é uma oração que eu chamo de chave para a libertação. E muitas pessoas que fazem essas orações, elas recebem esses níveis de libertação, de milagres e de um novo tempo que é estabelecido pelo poder do sangue de Jesus. Vamos orar, então, neste momento. Amado Deus, em nome de Jesus, nós nos colocamos na Tua presença e, unidos em oração com todos os nossos queridos em diferentes países, culturas, nós estamos agora, Senhor, entrando na Tua presença pelo poder do sangue de Jesus. Porque a Tua palavra diz que é pelo sangue de Jesus que nós somos remidos, libertos, curados, transformados, aonde recebemos uma nova vida, porque todos os nossos pecados foram
pagos pelo Senhor Jesus. Pelo seu próprio sangue, fomos redimidos. Por isso, nesta hora, meu Pai, nós pedimos perdão pelos nossos pecados e até pelos pecados dos nossos antepassados que abriram caminhos de maldições na corrente sanguínea. Pedimos perdão, meu Deus, pelos pecados que foram cometidos, como homicídio. Pedimos perdão, Senhor, pelos pecados de abortos. Pedimos perdão, Senhor, pelos pecados de rituais feitos com sangue de animais ou o próprio sangue. Pedimos perdão, Senhor, pelo sangue que foi derramado através, meu Deus, das tatuagens, cortes no corpo. Pedimos perdão, Senhor, pelos pecados sexuais que geraram maldições. Pedimos perdão, Senhor, pelo dinheiro ilícito que foi dado. Meu Deus, nós nos arrependemos de todo o nosso coração por esses pecados. E também, Senhor, nós renunciamos todos os pactos de sangue que foram estabelecidos no mundo espiritual e declaramos que o sangue de Jesus está sobre nós. Nós clamamos pelo sangue de Jesus. Declaramos que há poder no sangue de Jesus para purificar o nosso coração, para purificar a nossa alma, para purificar o nosso DNA, para que uma nova vida seja estabelecida, meu Pai. Todas as promessas e bênçãos geradas na cruz do Calvário, nós tomamos posse sobre as nossas vidas, meu Pai, e que essas bênçãos venham sobre a nossa casa, porque representamos toda a nossa família, que todas essas bênçãos venham e que cesse todo o ciclo de miséria, de maldição financeira, de maldição sexual, que cesse todo o ciclo de problemas familiares, de violência, de mortes, de perseguição. Meu Deus, em nome de Jesus, toda maldição gerada nas nações pelo derramamento do sangue inocente. Pai, nós reivindicamos a bênção, o milagre e a libertação pelo sangue de Jesus, e que assim seja na vida dos teus filhos, para que toda opressão não tenha mais direito, mas que a bênção seja completa na vida de cada pessoa, desde o menor ao maior, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém. Amém. Que assim seja na sua vida, em nome de Jesus. Amém, Amém, pastores? amém. Muito obrigado, apóstolo. Deus abençoe mais uma vez. Amém, querido. Quem não sabe, o apóstolo, ele é pastor-presidente da igreja, me falha a memória agora, apóstolo. Manancial para as Nações. Isso. Em New York. Em Nova York. Em Nova York. Amém, amém. Um grande amigo, já esteve conosco, esperamos em breve recebê-lo novamente aqui conosco. Deus amém, abençoe. Assim seja. Irmãos, continue colocando os nomes aí, você que está interessado no vídeo. Deus abençoe, apóstolo. Queridos amém. Irmãos, muito obrigado pela presença de cada um de vocês também aqui conosco. Deus tem sido, essas segundas-feiras têm sido extraordinárias. Deus tem se revelado de forma extraordinária nas nossas vidas. Espero que os irmãos estejam gostando, amém, porque eu também estou maravilhado. E na próxima segunda-feira tem mais, amém. Daniel, você pode colocar para nós aí, por favor, querido. Amém. Na próxima segunda-feira, olha, não esqueça de estar conosco, o Marcos Salles. Amém. Ele vai estar falando sobre um tema maravilhoso, que é vencendo os desafios na pós-modernidade. Então, é importante você estar participando do pastor Marcos Salles. Ele é pastor também presidente do Gero Nova, em Rio de Janeiro, um grande ministério, um homem que tenha, de fato, propriedade, né? É uma pessoa extraordinária, um amigo particular também. Então, na próxima segunda-feira, ele está falando conosco e, com certeza, Deus estará mais uma vez ministrando o nosso coração. Amém? Então, não esqueça, próxima segunda-feira, nesse mesmo horário, ok? Nós estaremos todos juntos aqui, aprendendo mais uma vez e, com certeza, ele vai trazer uma palavra de grande importância para a nossa vida. Amém? Deus abençoe o evangelista Daniel, nosso coordenador. Deus abençoe a todos. Deus abençoe toda a igreja. Temos amigos visitando aqui hoje. Alguém está conosco aqui, nos honrando com a sua visita. Por favor, se tiver. Amém. Às vezes um amigo que você convidou para estar aqui conosco. Amém. Todos já estão, já participando conosco já. Amém.
Amém? Com certeza, tem os nossos irmãos dos Estados Unidos, né? Os irmãos dos Estados Unidos que estão conosco. Mais uma vez, a nossa história lá do Brasil está conosco. Glória a Deus, Deus abençoe. Amém? Tem alguns irmãos que nos assistem dos Estados Unidos lá. A irmã Dirce está conosco, é isso? Né? A minha irmã Dirce está conosco. Deus abençoe. Deus abençoe todos os nossos irmãos que assistem lá nos Estados Unidos. Amém? Lá a igreja liderada pelo apóstolo, os irmãos estão em contato também lá pelo YouTube. Que Deus abençoe a todos. Que nós venhamos ter uma excelente final de segunda-feira na presença do Pai. Amém. Se protejam, se cuidem. Nós estaremos orando agora, descendo para convidar o evangelista Daniel para orar, nos despedir aqui e agradecer a Deus por mais esse tempo de pensamento. Seu nome, você que pediu o livro, com certeza já foi anotado e nós estaremos fazendo contato em breve no nome de Jesus. Amém. O evangelista Daniel, por gentileza, ore conosco, encerrando, por favor. Pastor, se o senhor quiser, o senhor pode fazer a oração e eu encerro aqui, por gentileza. Amém, 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 amém. Então vamos orar então, amém, meus irmãos? Vamos orar todos juntos agradecendo ao Senhor. Glória a Deus, amém. Pai, no nome de Jesus, queremos te louvar, queremos te agradecer por mais esse tempo, Senhor, de bênção, por mais esse tempo de aprendizado. Obrigado, meu Deus, pela vida de cada um dos teus filhos. Ó Pai amado, que mais uma vez, Senhor, esteve ligado conosco, que estiveram ligados conosco. Deus abençoe, Pai. Nós pedimos que o Senhor venha abençoar a vida do apóstolo, Almir Passoni, continue, Senhor, usando com graça, com sabedoria. Ó Pai, a vida do evangelista Daniel, nosso coordenador, todos os irmãos. Ó Deus querido, nós pedimos que a mão do Senhor continue sobre todos. Em nome de Jesus, Pai, a nossa oração, o nosso pedido desde já, Pai.